Fotos. Fotos e fatos, o que passou. Dando continuidade aqui no nosso mais do que aconchegante, amistoso e revolucionário hoje. Não estamos buscando botar o padrão para baixo do tapete, estamos buscando jogar o padrão no lixo, então. E aí vem a grande frase do filósofo, algum filósofo que algum dia disse: para que eu posso pichar se me interessa derrubar este muro, né? Afinal de contas, os padrões estão aí justamente como a minha caríssima Dani falou há pouco, para serem derrubados. Damos início então ao nosso bloco Fotos com então uma abertura, uma capa traduzindo ou uma capa sugerindo tudo isso relacionado ao trabalho do fetiche que comentávamos há pouco com a nossa entrevistada hoje, Dani Antunes, que eu quero que ela comente um pouco mais sobre este projeto do fetiche conosco aí então e também revele o endereço. Aliás, se entrar no teu Instagram tem esse endereço, né? O do fetiche, não. O do fetiche, tu tem que buscar só ele lá, direto. É bem facinho, é ensaio fetiche, mas é fetiche com SH no final. Fetiche. Isso, sem o E, fetiche, ensaio fetiche. Por que eu trouxe o ensaio fetiche? O ano passado, eu fotografei, ano passado não, louca, né? Porque nós estamos em pandemia, então parece que 2020 não existiu. Em 2019, eu fotografei uma cliente minha em São Paulo, que era ligada ao universo BDSM. E eu gostei muito dessa temática, sempre flertei com fetiches na minha vida, no modo geral, e achei muito interessante essa temática e guardei dentro do meu coração. O ano passado, pandemia, mente vazia, oficina do diabo, não é mesmo? Acabei tendo esse insight de trazer um novo olhar para minha fotografia, mas sem misturar os dois trabalhos. Lancei um pacote só voltado para fetiche para o Dia dos Namorados. E deu muito certo, o pessoal aceitou muito, eu acabei criando esse Instagram. Então, o que eu exploro nesse Instagram? As vontades das minhas clientes. Eu pergunto para elas o que deixa elas felizes, né, do umbigo para baixo. Felizes do verbo excitação. Exato. E acabo tendo essa conversa um pouco mais íntima com elas e acabo trazendo essa temática. Não é só o BDSM, não é só, mas é o carro-chefe desse Instagram, é o BDSM. Então eu tenho aqui muitos acessórios, roupas e tudo mais. Isso que a gente não comentou antes, que eu tenho toda essa parte de acervo. Então a cliente não precisa nem trazer roupa, eu tenho roupa, sapato, lingerie, acessório, eu tenho tudo aqui. Então a cliente vem só com o corpinho mesmo. E eu estou começando a criar esse novo acervo, que é o acervo fetichista, com, por exemplo, essa coleirinha que ela tá, é uma coleirinha que está escrito fetiche, e eu estou amando fazer esse tipo de trabalho justamente para quebrar tabu e mostrar que as mulheres sim têm vontades e sim vão mostrar essas vontades, já que os homens têm passe livre para fazer isso a vida inteira, a gente também quer. Isso. E achei interessante você falar que as clientes vêm só com o corpinho, porque Só afinal com de contas corpinho. é disso que beleza, afinal de contas é disso que trata a beleza, né? Sim, mas o que eu quis dizer é que elas não precisam se preocupar em trazer roupa, em comprar roupa, porque eu tenho tudo aqui. Tudo para todos os tamanhos. Eu tenho roupa Então aqui no meu estúdio do tamanho 34, 36 até os 56, 58. E se a cliente for maior que isso, eu ainda vou atrás de roupa do tamanho dela. Então é o quarto da Dani Gray. Quase. Eu estou montando um novo. Eu tenho aqui no meu estúdio, eu tenho 3 salas de foto e uma delas eu desmontei ela inteira e estou montando uma salinha escurinha assim que vai ficar mais intimista, justamente para fazer esses ensaios mais sexys. Então, no meu ensaio convencional eu não faço foto explícita de maneira nenhuma. Eu faço nu, mas sem mostrar nada. E já no fetiche já é tudo liberado. A cliente que manda até onde ela quiser ir, a gente vai. Sempre dentro dos limites, sempre dentro do conforto dessa cliente. Mas quem me procura pelo ensaio fetiche já sabe o que quer, já sabe que vai vir e vai poder se mostrar o quanto achar necessário. E queria, antes que nada, te parabenizar por essa iniciativa, porque, assim, se a gente tivesse, sei lá, 10 Danis por aí, talvez o próprio autoestima, a própria ideia de encarar o corpo feminino como uma coisa livre, já talvez estaria um pouco mais avançado do que os patamares que a gente leva hoje, com tamanha onda conservadora, até sem porquê e sem pra quê, num país que nada precisaria ser conservado, afinal de contas, né? Então, parabéns por essa iniciativa, Dani. É uma coisa que... Deixa eu te dar um exemplo muito, muito simples sobre isso. Sutiã.
tá? Eu não uso sutiã há 4 anos já, porque sutiã é uma coisa completamente desnecessária. Sutiã, pergunta para alguma mulher se elas acham confortável usar sutiã. Ele aperta, ele machuca as costas, machuca o peito, machuca o ombro. E quando a gente chega em casa depois do trabalho, a primeira coisa que a gente faz é tirar o sutiã e dar aquele alívio de liberdade. Então eu escolhi ter essa liberdade o tempo todo. Mas muitas mulheres ainda não se sentem confortáveis o suficiente para não usar sutiã, porque a sociedade julga mamilos femininos. O Instagram julga. Qualquer mamilo marcando, o Instagram vai lá, exclui a foto e censura essa foto. Então, é um baita de um saco. E olha só como é uma coisa simples. Tu não poder sair na rua com uma blusinha sem sutiã porque as pessoas não aceitam perceber que tu tem mamilos. Tipo, Isso, sendo que mamilos servem para quê, né? E o Instagram é meio que a própria reprodução do pensamento. Isso, é a persona. E aí, destaque agora, para você que não viu, o filme novo do glorioso Pedro Almodóvar, que se chama Mamilos. E foi censurado. E foi censurado pelo Instagram 2 vezes. A capa desse filme é de um artista realmente genial, que eu admiro e eu sigo de perto, que é o Javier Jaén. Realmente ele é um uma cara capa, assim, hoje em dia, é um peito saindo leite, chorando, não? Isso, como se fosse uma lágrima. Isso. Então, e ele é genial, assim. Se você quiser conhecer o trabalho do Javier Jaén, Jaén com J, né? Javier Jaén, ele vive em Barcelona, hoje é um cara realmente assim, fora da curva a nível de criação gráfica e de expressão imagética. É realmente um dos caras que eu mais admiro no mundo hoje, é um dos caras que fez a capa deste filme do Almodóvar, que também tem a protagonista, uma garota que vivia com a gente lá na Universidade Politécnica de Valência, era um ser comum e corrente, e hoje em dia ela virou a queridinha do Almodóvar, que é a gloriosa Milena Smith. Então ela tem uma beleza bastante melancólica, é uma pessoa realmente bucólica, ela tem uma personalidade assim bem específica e realmente tem todo o sentido da arte. Ela fazia teatro e ela vivia lá no bairro que a gente morava. Hoje em dia ela estourou e está famosa em toda a Espanha. Seguindo com o nosso bloco fotos, então, por favor, se informem do filme do Almodóvar chamado Mamilos, então criticando justamente este ponto que estávamos falando agora sobre os mamilos. Viemos do mamilo, viemos ao mamilo, voltaremos. Sim ou sim, não tem como escapar, e até porque esta hipocrisia já não teria por que ter lugar em 2021, onde tudo é TikTok e tudo é exposição do corpo, menos o mamilo. Mamilos são polêmicos. Seguimos, então, algo que me pareceu muito interessante, é isso, eu nunca tinha visto um ensaio de uma anã, Dani. Achei muito incrível, eu nunca tinha visto nada parecido com isso. A gente não vê, porque essas pessoas elas não se sentem representadas e elas não se sentem confortáveis em procurar um profissional para fazer fotos, sabe? E para mim ela é uma mulher como outra qualquer. Inclusive, na verdade ela não tem nanismo, ela tem uma síndrome que eu não sei o nome da síndrome dela, tá? E essa síndrome ela causa atrofiamento das juntas e da coluna e tudo mais. Eu não sei o nome, tá? Devia ter visto o nome, porque eu não imaginei que vocês iam escolher essa, mas devia ter visto. Então, como é que é a história da Renner? Você chega lá, fala a blusa que mais sai, então, a hora que você não escolheu, acho que eu sou mais ou menos dessa linha aí. Então tá bom. E daí ela tem a voz mais fininha, e ela, conversando com ela durante o ensaio, ela falou que ela fica com muita raiva que as pessoas tratam ela como criança, tipo, ai, que bonitinha, que bonitinha. Só que ela não é bonitinha, ela é uma mulher, só que a voz dela é fininha, ela é pequenininha, as pessoas querem pegar ela no colo. Eu digo que no colo, bota uma calcinha aqui. Essa calcinha, inclusive, era fio dental. A gente fez bastante foto do bumbum dela e ficou bem maravilhoso esse ensaio, tá? É a Camila. Interessantíssimo. Achei uma proposta, assim, que quase me derrubou para trás, porque justamente dentro daquela ideia de padrão, de indelicadeza e de beleza, e olha que indelicadeza você querer pegar uma pessoa adulta no colo, sim, né? Assim, pô, ela não é um bichinho, ela não é um Pokémon, entende? Tipo, é um troço, cara, é muito difícil, e isso são coisas que, assim, eu não posso brigar com a pessoa que faz isso, porque ela ainda tem, de alguma forma, esse véu da ignorância, entende? Ela precisa ser alertada, mas é uma pessoa que ela nem mede. Eu não tenho essa paciência, não. Isso, entende? Eu já meto a boca. Então, eu acredito. Eu talvez avise de uma maneira educada, mas você entende que é uma certa proporção da ignorância dela, que ela não consegue nem assimilar uma coisa tão diferente, que é diferente aquilo, entende? Então, assim, está na hora da gente realmente começar a ver mais fotografias como a sua, entende? Por isso que eu te falo que se a sociedade tivesse 10 Danis hoje, se a gente tivesse 10 Danis em Curitiba, seria muito. Mas se a gente tivesse, sei lá, 10 Danis no Brasil, porra, isso seria maravilhoso. Vamos ver como é que faz para certas partes, né? Em certas partes seria maravilhoso, mas 10 Dani... 10% das partes ia ser 10% das partes ia ser maravilhoso.
90% ia ser calça. Entendi. Deixa eu te aproveitar esse gancho, falando desse tipo de foto. O que aconteceu? Eu fotografei uma mulher amputada, com as duas pernas e as duas mãos amputadas. Eu tá? acho que tem. Não tem. É outra, tem? outra amputada essa. É outra. Ah, tá. Essa tem só a perna amputada. Essa que eu tô falando, ela tem as duas pernas e as duas mãos amputadas, tá? E quando eu postei o making of dela e as fotos dela, vieram me chamar para eu fazer uma matéria a respeito dessa mulher. Porque, meu Deus, como assim uma mulher sem perna fazendo ensaio sensual? Vamos transformar isso numa matéria sensacionalista. Eu mandei a pessoa para aquele lugar, mandei ela a merda mesmo, com todas as letras, e falei que ela não é palhaço de circo, sabe? Ela não tá ali para ser exposta. Ela só quer fazer o ensaio dela, ela não quer que isso vire um evento. Tudo vira um evento na vida dela, porque ela faz as coisas sozinha em casa, ela vai para os lugares e ela anda de cadeira de rodas. Agora ela colocou prótese nas duas pernas e tudo é um evento. Onde ela vai, vira um evento. Por quê? Porque ela é diferente. E eu não quis fazer nenhum tipo de alarde, porque era só uma cliente fazendo um ensaio. Por que ela não pode fazer um ensaio sensual porque ela não tem perna? Qual é o problema disso, sabe? Então eu fico bem puta dos meus cornos mesmo, eu brigo mesmo. Ai, eu até tô fazendo terapia para ver se eu consigo, né, melhorar um pouquinho aqui o meu gênio, mas olha, não tá fácil, porque eu tomo as dores, sabe? Porque não é um evento, é só um ensaio fotográfico como todos os outros que eu faço. E assim, você realmente tem a vivência, você realmente é a pessoa que consegue falar com propriedade, entende? E assim, talvez você seja a pessoa que tem que estar com a terapia em dia, mas que não precise se silenciar para isso, entende? Não necessariamente que isso tenha que ser silenciado. Então, assim, se você se sentir à vontade, realmente que a tua natureza acredite ser necessário tomar as dores, por que não tomar as dores? Tome as dores mesmo. Você tem propriedade, você conviveu com isso, você sabe como é, entende? O grande problema é a gente ficar falando de coisas onde a gente não tem premissas básicas para entender e para realmente dialogar. As pessoas às vezes ficam brigando por causa de democracia e ninguém entende realmente o que é democracia na sua base. Sim, elas querem brigar no Facebook. Isso, é isso. É sobre isso. Seguimos o nosso bloco fotos com esta foto, me pareceu muito interessante, também das que me fez pensar como é que eu nunca tinha visto isso até então, que foi a grávida, essa coisa do corpo imaculado, sagrado, todo tatuado e feito na frente de uma cor vermelha que sugere todas aquelas questões gustativas e sexuais que conhecemos bem. Então, essa foto, ela representa bastante para mim, que foi um dos primeiros ensaios que eu fiz aqui em Curitiba. E essa coisa de desmistificar a santidade materna. Né? Isso, essa coisa do corpo imaculado, essa coisa que nunca vimos, né? Exato. A gente tem que pensar o seguinte, como é que essa criança foi parar ali dentro? Foi na igreja rezando? Não foi, né? Não foi. Não foi. Então, assim, por que fotografar gestantes como santas? Como anjas? Como imaculadas? Como Virgem Marias? Não. Mães são mulheres como todas as outras, porém com a responsabilidade materna, que é cansativa, maçante, muitas vezes, porque as pessoas ainda acham que maternar é romântico, não é, né? Não é romântico, quem é mãe sabe do que a gente está falando. E tá caro ser romântico, e tá caro maternar. Um pacote de fralda não tá fácil. Eu quase cometi o erro. Vou ter que falar o erro aqui de ser mãe de novo, porque eu tava querendo, incomodando o marido, tá ali me olhando de cara feia agora. Já tenho 2 filhos e eu queria mais um, porque eu acho que eu fiquei na pandemia meio surtada e falei que era outro filho, ainda bem que não rolou, porque olha, não tá fácil. Então, essa seria coisa um deslize. Não seria bom, não. Ainda mais agora nessa época que a gente está vivendo, né? Então, desmistificar a santidade materna é o meu lema em fotos de gestação, tá? Claro, óbvio que a cliente vai chegar aqui com um projeto querendo fazer de um jeito, eu vou fazer, porque ela tá pagando, porque ela me escolheu, porque gosta do meu olhar, mas essas fotos realmente não vão para o meu portfólio, porque não é o que eu quero mostrar, não é o que eu quero passar. Fotos para o meu portfólio é esse tipo de foto que você está vendo que passa força, que passa, eu tô grávida assim, mas não sou menos mulher por conta disso. Interessantíssimo, uma abordagem super original, autêntica e dentro dessa onda de conservadorismo, por que não corajosa? Eu acho muito, muito, muito interessante e a gente tem que dar um jeito de clonar a Dani pelo menos umas 2. Tu tá falando isso, mas tu tá falando que tá equivocado. Tá, então deixa eu me equivocar. Por hora, deixe-me equivocar. Já te falo assim, não dá para me clonar, mas eu procuro, quando eu dou mentoria, passar esses valores, sabe?
Isso. Então, mostrar para as fotógrafas que não precisa seguir um modelo já pronto, que elas podem colocar o sentimento delas e a vivência delas na foto, que é isso que vai fazer a foto delas ser única, sabe? Então, quando eu tenho alunas, eu procuro passar essa vivência para elas trazerem a vivência dela para dentro da foto dela. Isso é muito importante. Essa subversão em entrelinhas, isso é sagaz demais. Isso é sagaz demais. A pequena subversão. Isso precisa ser arte. Isso aí eu gostei muito, cara. Me lembra Terry Richardson, ao mesmo tempo me lembra o glorioso Oliviero Toscani, ao mesmo tempo me lembra um cara que é muito hypado e muito estourado atualmente, que é o Emanuele Ferrari. Assim, achei uma mistura de elementos, achei uma certa leveza, achei uma pose até inusitada. Geralmente a gente vê essas magrelas fazendo essas poses assim. Achei muito interessante isso aí, Dani. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Tu percebeu que tu só citou fotógrafos homens? Sim. Por quê? Porque a fotografia fashion meio que bebe nisso faz 40, Exato, 50 anos. Já. Exato. Tu não vê mulheres como exemplos de fotografia. O Emanuele chama Emanuele, mas é um homem, né? Sim, ele é italiano? Então, o que acontece? Anne Leibovitz, por exemplo, né? Eu gosto muito da Sue Bryce, que ela é uma fotógrafa canadense, mas eu acho que ela mora nos Estados Unidos. Sue Bryce, isso? Maravilhosa. O trabalho dela é muito limpo, porém ela carrega um pouco no Photoshop, porque as fotógrafas canadenses, elas carregam um pouco no Photoshop. Eles têm essa coisa mística. É meio que tradicional para eles fazer esse tipo de foto, mas a abordagem dela, o olhar dela é muito bonito na fotografia dela, é muito lindo, maravilhoso. Eu sou muito fã dela. Mas se tu for buscar mesmo e cavocar, tu não vê mulheres sendo referência na fotografia. Mas isso não é muito só na foda, porque... Não, né? em tudo, mas aqui nós estamos falando desse recorte. Só que se tu for olhar, nós somos a maioria dentro dessa profissão, sabe? E mesmo assim a gente ainda está na margem. Isso é muito foda, assim, muito foda mesmo. Porque se tu for olhar no Instagram, falando de Instagram de rede social, tu vai ver trabalhos com 100, 200k de seguidores, são homens. Tem uma ou outra mulher, mas a maioria é homem, principalmente de ensaio sensual, né? As mulheres, elas estão bem à margem disso, e sendo que a exploração, entre muitas aspas, é do corpo da mulher, né? Então, os homens, eles levam a fama explorando a beleza feminina, e a gente fica aqui, ó, chupando o dedo. É meio que a gloriosa propaganda de cerveja dos anos 90 ali, mas de uma maneira mais requintada, né? Uma maneira mais discreta. Uma fotógrafa fashion que me vem à cabeça sempre quando eu penso a nível de mulher é a Emily Rose, não sei se você conhece. Não. Ela tá hoje em dia, tem coisa, inclusive, lá como chama aquela, na Big Apple, lá no centro de Nova York, tá com alguns trabalhos dela que também vão nesse sentido. Ela já é uma fotógrafa mais fashion, né? Mas que nem se fala, realmente no sentido do boudoir, no sentido de você ter essa coisa do sensual feminino mesmo, não me salta nenhuma na memória agora, e isso é bastante preocupante. Bem preocupante. Até foi bom tu falar essa palavra boudoir. As pessoas, elas confundem bastante, elas vêm me pedir orçamento de fotografia boudoir, e eu não faço fotografia boudoir, né? As pessoas, elas acham que qualquer foto sensual é boudoir. E não é. Boudoir é um tipo específico de fotografia dentro da fotografia sensual, e eu não faço esse tipo de fotografia, e não é por nenhum motivo específico. Fale mais pra gente sobre o boudoir. Não é por nenhum motivo específico, é porque realmente eu não gosto da estética boudoir, que é uma estética mais que remete aos anos 40, 50, quartinhos, né, de vestir. É isso que remete à fotografia boudoir. São fotografias mais clássicas, e não é o meu tipo. Pérolas, rendas, não é o meu estilo. Eu gosto de explorar o sensual mais cru, o sensual mais visceral, do que a fotografia boudoir, que para mim é muito enfeitada, plumas e paetês, não gosto. Então, eu não faço fotografia boudoir, admiro muito quem faz, mas não é o meu estilo. Então, as pessoas confundem bastante. Então, boudoir não é sensual. Boudoir é um estilo de fotografia que pode ou não ser sensual. E como é que você define a tua fotografia, então? A minha fotografia é uma fotografia simples e é uma fotografia verdadeira e real. Eu gosto das cores reais, eu não uso nem preset nas minhas fotos. Não coloco cores diferentes nas minhas fotos, falando dos meus ensaios convencionais do fotógrafo de mulheres reais. Tá? O fetiche é outra história. O fetiche é outra coisa. Falando dos meus ensaios convencionais, eu considero real. É uma fotografia real. Porque do jeito que sai da câmera é do jeito que a cliente vai receber na casa dela.
Então você considera uma coisa ali meio entre o ensaio e o fashion? Como é que você coloca ela dentro do ramo? Como eu tenho formação na fotografia de moda, eu acabei trazendo um pouco de linguagem de moda para a minha iluminação, principalmente, e produção, talvez. Mas é uma pitadinha, sabe? Não, Nada muito. Eu isso aí é trabalhei. bem fashion. Isso aí que a gente está vendo é muito fashion. Então, essa foto em específico, como tu falou, né? Eu vejo muitas as magrelas fazendo esse tipo de foto, exatamente isso, tá? Se tu der um zoom nessa foto, tu vai perceber que a axila dela é manchada, porque a maioria das axilas de mulheres de pele mais morena, a negra, são manchadas. A minha é manchada, porque a gente usa desodorante a vida inteira e a gente faz depilação na axila a vida inteira. Porque é feio ter pelo, né? Mulher não pode. Então, a gente tem a axila manchada. E o que acontece? As mulheres escondem isso. Eu quis justamente mostrar, porque é normal, todo mundo tem virilha escura, meio da coxa escuro, a axila manchada, todo mundo tem. A maioria das mulheres tem. Por isso que eu quis fazer justamente essa foto. E daí ela trouxe essa alegria, essa leveza. Super à vontade. Muito maravilhosa. Essa é a Flávia, ela é do Rio de Janeiro, eu conheci ela lá. E ela é modelo. Essa foto ela foi feita num workshop meu. E ela foi a modelo do workshop. E sempre que eu uso uma modelo no workshop, eu acabo clicando ela do meu jeitinho depois, sabe? Ou antes ou depois do workshop, para eu dar essas fotos de presente para essa modelo e para eu também ter portfólio para poder postar. Então, eu justamente escolhi essa pose. Isso foi no o pós-job. Esse foi depois, para te ver, essa roupa que ela tá é muito simples, é um conjuntinho e uma calça jeans. A maquiagem que ela tá é uma maquiagem muito suave. Justamente para só realçar os traços dela, e é isso que eu gosto. Não gosto de modificar essa cliente nem na maquiagem, nem na pós-produção. E é o convencimento, né? Assim, não adianta a gente ter uma foto bonita com luz bonita se não existe um fator de convencimento. E essa foto realmente ela me convence de verdade, assim, ela tá super à vontade, assim, e ela é o que a gente chama, e é o que a gente chama de sorriso que move os zigomáticos. 2 grandes grupos musculares na parte traseira do rosto, que é os zigomáticos inferiores e os superiores. E dá para ver, inclusive, o zigomático inferior saltando ali do lado do maxilar mesmo. Ela tá realmente feliz, assim, uma foto que tem um nível Deixa eu te contar por quê. Bem alto. Deixa eu te contar por quê. As minhas alunas me perguntam assim, principalmente, Dani, como é que eu faço para elas sorrirem de verdade na foto? Se faz elas rir, é só fazer elas rir. Não pede para elas rir. Se tu pedir para uma pessoa rir, ela vai rir assim. É lógico. Se tu fizer a pessoa rir, ela vai rir de verdade. Então a gente estava falando muita besteira. E ela deu uma gargalhada. Eu cliquei. Então, quando eu tô com a câmera na mão, eu tenho que estar muito atenta aos sinais. Principalmente quando eu paro de fotografar, que elas relaxam, daí é que elas fazem as poses mais maravilhosas da vida sem querer, onde eu clico é onde fica legal. É uma terapia. Ele é uma conversa, e durante essa conversa eu vou clicando essa cliente, sabe? Eu uso flash, mas eu uso ring light também, que é luz contínua, que daí me dá mais liberdade para a cliente nem perceber que eu tô clicando ela, sabe? Entendi. E às vezes o cara ele tá parado vendo a foto que já saiu, né? E isso eu sempre falo, não perca tempo vendo foto, esteja atento a tudo, e é perfeitamente o que você falou. Para a próxima daí, foto. Nessa que eu tô vendo o que eu já fiz, eu perdi a boa, porque a pessoa riu e eu perdi. E não vai ter um sorriso como esse movendo os zigomáticos inferiores tão cedo. Exatamente. Essa fotografia eu queria te perguntar, porque daí, assim, isso aqui não é boudoir? Não, claro que não. O que é isso aí? Isso é uma fotografia sensual, e só porque ela está numa sala, porque ela está nua, e só. Para se configurar um boudoir, né, caso eu quisesse que essa foto fosse um boudoir, ela ia ter que estar com elementos que remetem a algo mais retrô, sabe? Ou uma camisolinha de seda. Mas é que eu acho que essa definição é uma definição que já não é mais. Eu entendo assim, o boudoir como essa coisa da venda da beleza natural. A própria palavra boudoir do francês, ela traz essa coisa do quarto de espera, antes de ir pro banho, essa coisa assim que era o pré, onde ela estava realmente tirando a roupa, mas eu vejo que o boudoir, no sentido da fotografia hoje, ele evolui nessa coisa assim, de realmente ter a naturalidade da mulher, sem nenhum tipo de acessório. Pode ser. E aí que é a grande pergunta que eu quero fazer para você, porque assim, eu nunca vi ninguém fotografando com pérola e com pluma. Mas eu já, porque é a minha área, né? É a minha área. E as clientes trazem também. Elas trazem luvas, plumas, pérolas. Eu vejo isso na festa de 15 anos, mas eu não vejo na fotografia. Sinceramente, nunca vi. Não, mas tem muito. Procura as fotógrafas russas de boudoir. Tem bastante. Aqui, assim, na verdade, é uma questão assim, muito de visão. Essa é a visão que eu tenho. Eu não enxergo a minha fotografia como boudoir. Não enxergo ela. Mas se alguém enxergar e quiser denominar assim, beleza, não fico chateada.
Só eu não enxergo porque eu enxergo o boudoir como uma coisa mais clássica e coisa que a minha fotografia não é. Ela é atemporal, porque, se tu percebeu, eu não uso elementos nenhum que remetam à época que a gente está hoje. Por exemplo, se eu te perguntar quando que essa foto foi feita, tu vai saber me dizer? 2010 ou 2020 é a mesma coisa, exato. É a mesma coisa. Então, se tu pegar minhas fotos lá do início da minha carreira e pegar agora, tu não tem como dizer se ela foi feita esse ano, ano passado, ano retrasado, né? Então é isso que eu busco. Mas o boudoir me remete a mim, Dani, com a minha vivência, tá? Me remete a algo muito clássico e retrô, coisa que eu não gosto de retratar na minha foto. Você teve a infelicidade de achar, então, pelo seu caminho, pérolas e plumas. Na verdade, não, porque eu não utilizo. Então, mas teve a infelicidade de ver, então. Sim. Talvez eu tenha um pouquinho de ranço da fotografia, do nome. Então, para a gente fechar, talvez seja agora, eu queria falar aqui só dessa foto aqui que me pareceu bastante interessante, que aí para a gente também fechar toda essa linha coerente a respeito de padrões ou a respeito de exigências. Como que foi a história dessa senhora aí, que ela me parecia uma senhora tão intrigante, uma senhora tão autêntica, tão verdadeira e tão interessada naquilo que ela estava fazendo, que também é uma coisa que está em falta no Brasil. E é aí que eu falo, alô merchan, alô nicho de mercado. Você que nunca parou para pensar que senhoras de mais, então, que está na moda falar agora 60 a mais, senhora 60 a mais também é um nicho de mercado, afinal de contas? Claro que é. Então, ela me procurou para fazer um ensaio de aniversário dela. Então, a gente fez algumas fotos de vestido longo de aniversário. Fizemos essas fotos mais casuais, onde tem uma sensualidade ali no decote, no batom vermelho e tudo mais. E depois a gente fez umas fotos bem sexys com nu e tudo mais, tá? Por quê? Porque mulheres de 60 anos também querem se sentir gostosas, maravilhosas e também têm vontades e desejos. É a mesma coisa da mãe, da maternidade. Vamos tirar esse véu de santidade das mulheres só porque elas são mais velhas ou porque elas estão grávidas e são mães. Mulheres são mulheres, têm vontades igual, uma de 20, uma de 60 vai ter igual a vontade. E eu não acho errado, muitíssimo pelo contrário, fotografar as mulheres do jeito que elas querem se ver. Eu deixo elas muito livres para se expressarem no meu ensaio, sabe? Então, o ensaio dela ficou perfeito, maravilhoso, rainha, e muitas mulheres depois dela vieram me procurar dessa mesma faixa etária. Interessantíssimo. Eu queria que sempre nos trabalhos técnicos de Maurício Marroque, queria que o Maurício procurasse aí quem que é um fotógrafo britânico agora, é um cara bem estourado, que ele fez um ensaio que está nas plataformas de metrô em Londres, que são só sobre casais 60 a mais, inclusive fazendo sexo. E foi uma coisa assim que me deixou... Também nunca tinha visto, eu acho que a gente cada vez está mais caminhando no sentido de realmente deixar de confundir a liberdade com a libertinagem. Vamos lá então, agora fechando o nosso podcast Fotos e Fatos, hoje com a minha querida Dani Antunes. Que prazer conhecê-la e que necessidade de clonar esta mulher teremos, mesmo que só sejam, mesmo que seja a parte boa ou a parte ruim. Então, assim, o clique na fogueira, vamos, que soe a musiquinha de tensão. Clique na Fogueira é um bloco onde os nossos convidados falam ou não de fotografia, e hoje a gente tem 6 perguntinhas curtas aqui para Dani mandar na caixa o que vem à cabeça dela a hora que vier a pergunta. Então, começando o Clique na Fogueira, primeira pergunta, quase sempre recorrente nos nossos episódios, como não dá para faltar, é: somos todos fotógrafos? Meu Deus, somos todos fotógrafos? Não somos todos fotógrafos. Olha lá. O Gil não é fotógrafo, mas trabalha com fotografia. Olha lá. Então, com essa popularização da tecnologia, todo mundo que pega uma câmera na mão acha que é fotógrafo. Pois é. Né? Lá no início, tu falou a respeito disso, sobre como o equipamento não faz o profissional. E eu vejo profissionais maravilhosos que trabalham com câmeras muito simples e vejo profissionais péssimos trabalhando com câmeras de última geração. Então, não somos todos fotógrafos. Quem é fotógrafo, para mim, é quem vive da fotografia, independente se o trabalho, olha as minhas aspas, for bom ou for ruim. Porque se o trabalho está bom para o teu cliente, então tá ótimo. Quem tem que estar satisfeito é o teu cliente, não o teu concorrente. Porque eu já caí nessa besteira de fotografar para o meu concorrente. O que o fulano vai achar da minha foto? Hoje eu fotografo para minha cliente, estou muito mais feliz.
E é bem importante, eu sempre falo isso, até é bastante interessante você levantar esse ponto, porque eu falo, cara, você está fazendo foto para outros fotógrafos ou está fazendo foto para o teu cliente? Uma coisa é uma coisa, outra coisa, entende? Assim, se o cara não achar, se o cara achar esquisito, e vamos ser bem franco aqui, para o pessoal que não entende nada de fotografia, ele quer se sentir lindo. Exato. E Se nem ele se sempre, sentir lindo... e nem sempre a estética do fotógrafo vai agradar os outros fotógrafos. Mas Isso. sempre vai ter um cliente que vai se identificar com aquela estética, com aquele olhar, com aquele jeito, com aquela edição, né? Então, quem somos nós, meros concorrentes, para falar do trabalho do coleguinha, não é mesmo? A gente fala? Exato. A gente fala. Mas fala aqui nas internas, não precisa externalizar e ir lá e falar pro teu colega que a foto dele não tá boa, sendo que o cliente dele tava feliz. Aconteceu esses dias aqui no meu Instagram, a moça veio dizer o quanto era brega as fotos de balão que eu estava fazendo, sendo que era foto de aniversário. Nós estamos numa pandemia, não podemos fazer festa, e as clientes estão trocando a festa por ensaios fotográficos, e eu quis trazer balões, e bagais e tudo mais. E a pessoa, a fotógrafa, veio no meu Instagram dizer assim, nossa, que brega. Pensa só, se eu não falei um textão desse tamanho para ela e não expus ela no Stories, né? Óbvio que sim. Até porque ela não tem nada a ver com isso, né? Segunda pergunta no nosso Clique na Fogueira, eu gostaria que a minha querida Dani expressasse o que ela pensa, é educação à distância. Importante. Importante principalmente agora, nesse momento de pandemia, que vai vir essa palavra 1000 vezes, né? Muito importante, e nem todo mundo tem a possibilidade de frequentar um curso, uma escola presencialmente. Eu, por exemplo, né, gostaria muito de voltar a fazer faculdade e tudo mais, mas não consigo, a minha agenda não me permite. E eu acho que a educação à distância seria, sim, um caminho para mim, né? E eu acho que é muito válido, muito válido. Mas falando em educação à distância para escolas públicas, por exemplo, não é legal, porque a gente não tem estrutura para isso. Então, falando da educação à distância para quem tem escolha de fazer uma faculdade, um curso, enfim, ok. Educação à distância compulsória para crianças de baixa renda e tudo mais, não, porque não tem estrutura. Se a gente de olho nessas crianças todo dia lá na escola já não dá conta, já não sabe o que acontece em casa, imagina elas em casa, não rola. Isso. Então eu tenho essas duas vertentes, assim, né? Teríamos que ter aí uma reforma da educação gigante, e a gente sabe muito bem que a gente está indo pelo caminho oposto, né, disso. Não estamos dispostos a isso, tá ok? Ai, não fala isso! E assim, terceira pergunta do nosso Clique na Fogueira, então, e eu estou bastante curioso para ouvir a opinião da Dani sobre isso, é manipulação de pixels. Tratamento de foto? Photoshop brabo. Eu não gosto de Photoshop. Eu sei muito de Photoshop, eu já dei curso de Photoshop, mas eu não gosto de Photoshop. Gosto do Photoshop para um tratamento artístico. Faço todas as minhas artes, tudo que as pessoas normalmente fazem no Illustrator, eu faço no Photoshop, porque eu tenho muita facilidade com Photoshop. Tratamento artístico, fazer uma coisa assim, artística mesmo, curto. Mas fazer tratamento para modificar a pessoa não é para mim. Eu acho que a gente não tem esse direito, na verdade, né? O que acontece? Ai, Dani, mas eu tô com estria. Vamos botar uma roupa que a tua estria não aparece. Ai, mas eu tô com espinha. Maquiagem? Mas eu não gosto sei lá, da minha cintura. Vamos botar uma roupa que vá deixar essa tua cintura mais marcada? Vamos fazer a pose para deixar essa cintura mais marcada, mas fazer isso na pós-produção eu não aceito, não gosto. E se a cliente me pede, eu não atendo, infelizmente. Ou seja, já não Photoshop. Não. Entendi. Ela é quase uma purista, a nossa purista do meio fotográfico feminino aí. Eu me sinto realmente errada em estar fazendo isso. Eu me sinto como se eu estivesse invadindo o espaço da cliente e dizendo que ela não é boa o suficiente, por isso que eu tenho que modificar. Né? Aconteceu uma vez quando eu estava parando de fazer Photoshop, mas eu ainda fazia de leve. A cliente me ligou, ela fez o ensaio dela, estava tudo certo. Normalmente eu não atendo clientes pelo telefone, sempre pelo WhatsApp, porque daí fica registrado. Mas dessa vez ela me ligou, eu atendi. Dani, eu não quero que tu faça nada na minha foto, nada. Digo, não, mas eu vou fazer bem pouquinho. Não, eu não quero nada na minha foto. Digo, beleza, nada. Do jeito que a foto saiu, eu entreguei para ela. No outro dia ela veio no meu estúdio, brigou comigo, gritou comigo, deu de dedo na minha cara dizendo que eu tinha envelhecido ela nas fotos. Que eu tinha colocado ruga no olho dela. Sabe? Daí eu expliquei para ela que eu não fiz nada, do jeito que a foto saiu, a foto foi para ela. Daí ela falou que quando ela bate foto de celular,
o rosto dela não fica daquele jeito. Eu tentei explicar para ela que o celular compensa, que algumas marcas de celular dão um blur no rosto da gente e tudo mais, e que a câmera com flash direto na cara vai mostrar exatamente a realidade. E daí ela me pediu para tratar aquelas fotos com um tratamento muito pesado, assim, e eu fiz. Fiz daquele jeito, entreguei, mas pedi para ela nunca me marcar nas fotos, porque aquilo não representava o meu trabalho. Foi da água para o vinho. Foi da água Exato. para o vinho, sem nada para um Photoshop pesado. Pesado. Então eu pedi para ela não me marcar nas fotos, né? Porque não representava realmente o meu trabalho e foi isso. Perdi uma cliente e ela perdeu uma fotógrafa. Mas que talvez tenha funcionado como uma lição, né? Uma lição de vida, assim. Talvez falou, agora é isso e pronto, entende? Isso aí talvez tenha sido a grande virada de página. Foi. Só que também serviu para eu nunca mais atender telefone. Eu só falo pelo WhatsApp. Porque ali ela disse para mim que não tinha pedido isso, sabe? Então ficou a palavra dela contra a minha e agora eu só não tinha como provar. É isso mesmo. Então, muito interessante para a gente fechar então o nosso clique na fogueira glorioso hoje. Eu vou deixar uma bem clichêzona que eu quero que a Dani se esbalde nesta tópico do clique na fogueira, que é fotografar mulher pelada é fácil. Não, muito pelo contrário, é dificílimo, porque ela tem que estar totalmente entregue, totalmente confortável para se deixar fotografar nua. Salvo as mulheres que já estão acostumadas a fazer esse tipo de foto, que são modelos, e que lá no Ensaio Fetiche eu atendo muitas meninas que trabalham com venda de conteúdo na internet, que daí para elas é uma coisa corriqueira, mulheres reais, mulheres que não estão acostumadas a mostrar o corpo justamente porque elas não sentem conforto nisso, é muito difícil. É muito difícil mesmo. Porque essa intimidade tem que estar muito presente. Ela tem que sentir que ela está muito acolhida por mim, que eu não estou aqui para julgar ela se ela quiser mostrar o corpo de um jeito ou de outro. Então não é fácil. Quem diz que é fácil está fotografando errado. Muito errado. Porque não exatamente. Ou tem a fórmula mágica que a gente ainda não conheceu, né? Nossa, me apresenta essa fórmula mágica, porque cada... Eu vou te apresentar. Vou começar, eu fico nervosa já, ainda como se fosse o primeiro, eu fico nervosa, eu fico ansiosa, porque eu não sei o que essa mulher vai me devolver, sabe? O que ela vai... Eu vou dar para ela tudo que eu tenho e eu não sei o que eu vou receber de volta. E eu preciso receber de volta, como eu disse antes, para a gente ter essa conexão para o ensaio funcionar, porque senão não funciona. E acontece muito de não funcionar, tá tudo bem, aquela velha história, o santo não bateu, beleza, faz o trabalho e nunca mais se fala disso. Agora eu tenho clientes que voltam e fazem 2, fazem 3, fazem 4. Começam com um ensaio mais casual, vão ficando com vão passando para o sensual, e quando vê a gente virou até amiga, sabe? Então é uma coisa que essa conexão ela tem que existir, porque senão o ensaio não funciona. É muito bonito você falar isso, Dani, porque o frio na barriga quer dizer respeito à atividade, sabe? Se eu deixo de ter o frio na barriga, eu tô confiante demais, entende? E aquele cara que não sabe nadar, ele nunca vai morrer afogado. Quem morre afogado é quem sabe nadar e quem é confiante demais, entende? Claro. Isso, então, com esta maravilhosa filosofia quase oriental, quase babilônica aqui, deste pensamento piramidal que às vezes nem eu entendo, quero deixar o meu muitíssimo obrigado a esta mulher maravilhosa, idealista, mandona, que não atende telefone, que não usa sutiã, que tem um purismo relacionado a Photoshop, que é realmente o nosso salão de beleza fotográfico, com muito carinho, com muita alegria. Então, encerramos este episódio hoje com Dani Antunes, que queria pedir as últimas palavrinhas dela, e achei que foi maravilhoso. Então, muito obrigado, Dani. Putz, baita conversa. Parabéns pelas iniciativas, parabéns pela autenticidade, parabéns por realmente ter essa personalidade, essa alma de artista inconformada, porque o artista é um eterno inconformado. Obrigada pelo convite, eu adorei. Eu também queria que durasse mais tempo. Quem sabe se o pessoal gostar, eu não volto, né, para falar de outras coisas, para falar especificamente do ensaio fetiche, porque não? Então, assim, gostei bastante da conversa. Achei suave, eu estava assim, vou dizer que eu estava assim, achando que a gente ia ter uns fights aqui, mas achei suave, tranquilo, bom, gostei.
Ali, eu tô vendo que tá o meu site na tela. No site dá para encontrar um pouco do ensaio fetiche, um pouco do meu ensaio convencional. As minhas redes sociais também, ensaio fetiche é um, e fotógrafa de mulheres reais é o outro. Eu tô sempre nas redes, eu vivo nas redes, estou sempre respondendo. Não fico com essa de não responder ninguém, respondo todo mundo mesmo. E quem quiser conhecer mais do meu trabalho é só me acompanhar nos stories, que tem stories todo dia. Inclusive, daqui a pouco tem ensaio. Vou lá me preparar, que o friozinho na barriga já está começando. Olha e realmente, lá. sou inconformada mesmo. E gosto muito de quebrar padrões e de trazer o diferente, sabe? Então, eu vou continuar fazendo isso. E quem não gosta, sinto muito. E como se falava no antigo normal, um beijinho no ombro, um colar de No ombro beijos, meus... Hein, colar de beijos, meus amores, ó. tu é antigo, hein? Colar de Olha, beijos, meus entregou a amores. idade Muito agora. obrigado. Muito obrigado, Danizinha. E sempre, a Dani está sempre nas redes, sem sutiã, com esse sorriso, com esta facilidade. Muito querida, Dani. Obrigado por tudo. O papo foi maravilhoso, 1h30 aqui no nosso podcast Fotos e Fatos. Nos vemos semanalmente, então, meus queridos. Esta voz sempre aveludada. Eu sou o Guilherme Bressan, então, sempre próximo e sempre aberto também, da mesma forma como a Dani, também não tenho esta besteirinha na rede social. E vamos responder qualquer tipo de dúvida, informação, intriga ou questão que te deixa boladão. Podcast, Fotos e Fatos, informação, inteligência, atitude e, por que não, um pouquinho de fetiche.